E agora eu tô aqui com a pessoa que eu falo que ela mudou minha vida, porque quando eu estava no primeiro semestre de educação física, eu fui ver um curso dela e que o tema era natação para bebês, e foi aí que ela despertou aquela chispinha assim no meu coração, que eu falei assim, é isso que eu quero ser quando crescer. E depois de alguns anos eu a conheci pessoalmente e tive o prazer de acompanhar o trabalho dela e, além disso, entender de que forma ela trabalhava. Eu falo que ela é minha madrinha da natação profissionalmente. Então, eu estou aqui com a Sandra Rossi. Sandrinha, bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Nossa, obrigado. Depois de todas essas palavras, eu me sinto muito honrada. Obrigado mesmo, tá? É um prazer estar com você. Não, e Sandrinha, você sabe o quanto você influenciou minha vida, né? Talvez, e eu fui falar isso depois de muitos anos, mas assim, eu tenho isso muito latente, porque eu lembro que a forma como você colocou a natação para bebês era muito diferente do que eu, como ex-atleta, via a natação, que era uma natação que também já vinha de uma teoria muito mecanicista, né? De como girar o braço, da técnica, tal. E você começou a falar de natação para bebês, que para mim sempre amei muito criança, mas além do amar criança, você falava de um desenvolver. Para mim tem algumas palavras que são muito chaves, assim, quando eu olho para você e quando eu entendi, né, seu trabalho, o desenvolvimento integral da criança, a segurança, né, que daí a gente está falando, estamos falando de salvar vidas, né? Estamos falando de uma motivação como ser humano. Eu brinco até que é um dos meus propósitos de vida, né? Quanto mais crianças a gente conseguir incentivar na água, né, e tiver um bom domínio do seu corpo na água, mais vidas a gente vai evitar que se, entre aspas, acidente, né, que é uma das principais causas, né, de ou morte ou também de acidentes relacionados com crianças. Então, primeiro, é um prazer mesmo tê-la aqui. E eu queria que você começasse a compartilhasse a sua história com a água, né? O que te inspirou a começar a estudar os bebês, e hoje em dia você, como diretora do INAT, é um dos eventos mais importantes e significativos, eu acho que da América Latina, eu arriscaria, não sei se do mundo, mas assim, é um evento muito grande que move muitos profissionais, da natação infantil, né, algo que não sei, uns 10 anos atrás a gente jamais imaginava que se juntasse, né, tantos profissionais falando só de natação infantil. Então, assim, seu trabalho realmente inspira, você está viajando sempre por todo mundo para sempre tentando descobrir melhores ferramentas ou metodologias ou teorias. Então, eu queria saber um pouquinho da sua história e depois você vai compartilhar um pouco dos seus conhecimentos também. Legal, nossa. Bom, mais um momento feliz. Obrigado. Bom, tá, se eu fui nadadora também, né, dos 7 aos 15 anos. Infelizmente, na época, nós paramos de nadar porque a equipe acabou, onde nós treinávamos. E aí, o último ano meu de nadadora, eu tive a felicidade de ter como técnico também o Fontanelli. Então, ele me deu a oportunidade de, como ele já era coordenador de uma outra academia, ele me deu a oportunidade de continuar sendo assistente dele na natação para bebês, com 15 anos. Naquela época era possível isso, né? Então, comecei como assistente dele e me encantei com o mundo dos bebês, pegava já bebês com 3 meses, né? Com 15 anos de idade, sendo assistente dele, claro. E aí eu me encantei com isso e falei, bom, vou seguir esse mundo, então eu tenho que fazer a faculdade de educação física. Aí eu fiz a faculdade de educação física, continuando o trabalho com a natação infantil. E aí depois que eu me formei na faculdade de educação física, eu estava num evento de bebês, tive a oportunidade de conhecer a Cacilda Velasco e ela me apresentou o mundo da psicomotricidade. Então, no mundo da psicomotricidade, para mim foi muito importante, porque ele veio me dar algumas argumentações que só a educação física não havia me dado, né? Como, por exemplo, a importância do prazer no processo da aprendizagem.
Então, há 27 anos atrás, eu descobri, então, que se não houvesse o prazer na aprendizagem, essa aprendizagem ela não seria tão efetiva. Porque quando você tem o prazer, você está tendo esta memória, né, na criança, na parte corporal, na parte emocional. Então, isso é muito importante para o aprendizado. Sandrinha, só para aproveitar um gancho, a psicomotricidade, como que a gente pode explicar para o pai a definição da psicomotricidade? Porque hoje em dia se fala muito, mas às vezes tem muitas teorias ou conceitos que existem e um pai não consegue entender a base, né, do conceito de uma forma mais profunda. Como você define a psicomotricidade e relacionada à água? Então, eu gosto muito da definição de Agir a Guerra, né, que explica para a gente que a criança aprende através da vivência corporal dela, né? Então, vivendo esse corpo, ela vai começar também a ter essas questões de pensamento. Então, quando a criança elabora, faz uma atividade, uma brincadeira, ela está trabalhando a questão dela, do sentir naquela brincadeira, ela está trabalhando a questão da cognição através da percepção. Isso é quente, isso é frio, é rústico, né? Então, para o pai entender tudo isso, uma linguagem para o pai, né? Então, através dessas percepções, então ele vai, então, trabalhando a parte cognitiva. E o que ele sente naquela brincadeira? Né? Ele está feliz naquela brincadeira, aquela brincadeira levou a emoção dele da tristeza, então ele está trabalhando o emocional dela. Então, quando nós trabalhamos a psicomotricidade, a gente está trabalhando essas três questões na criança, a parte motora, cognitiva, emocional. E esse movimento, como que ele está sendo feito? Ele está sendo feito de forma harmoniosa, né? Para que a criança, então, economize energia no ato do movimento, ou ela está fazendo um movimento todo descoordenado, todo perdido, né? Onde ela vai gastar mais energia. Então, por isso que a gente pode ir desde um processo de aprendizagem até um processo de treinamento, né? De performance na psicomotricidade. Porque se eu tenho esse movimento harmonioso, eu vou economizar energia. Então, eu vou ter um movimento melhor, mais eficiente. Então, ele serve desde a aprendizagem até. E a psicomotricidade é uma ciência, né? Então, muita gente não sabe, mas ela é a ciência da saúde e da educação. Então, por isso que ela é importante para a gente. Então, ela veio para complementar isso na educação física para mim. Mostrar todas essas questões. E a questão da psicomotricidade na água é muito legal. Primeiro que, para mim, realmente mudou o meu mundo, assim, de visão, de percepção. E, graças a Deus, foi logo que eu estava começando a faculdade que, para mim, foi meio que um direcionamento na minha carreira, né? E eu acho que isso é algo que você sempre enfatiza muito nos seus cursos, que é muito lindo, né? Porque quem não gosta tanto de criança acaba ficando meio que louco, assim, de ver aqueles bebês nadando, né? Que é diferente de alguns vídeos que a gente vê circulando por aí, que tem um método um pouquinho mais agressivo, mas a gente trabalha de uma coisa muito relacionada ao prazer, né? E a esse desenvolvimento da criança numa consciência, né, de sentir o seu corpo na água, de brincar, de estimular a música, né? Que isso é muito legal e é muito prazeroso. A gente sempre, para mim, tem duas coisas que eu sempre lembro você falando muito bem, que é prazer, né? Tem que ser uma situação prazerosa e respeitando os limites da criança. Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro uma pergunta muito, acho que uma das principais perguntas que eu sempre recebo, assim, quando o bebê aprende a nadar, né? Quando pode começar, quando ele aprende, né? E o que ele aprende em aula de natação. Então, às vezes eu fico pensando assim, depende, eu sempre devolvo a pergunta para a pessoa assim, para você, o que é nadar, né? O que uma criança aprende na aula de natação né? O que para você é nadar? Ou quanto tempo, eu me pergunto, quanto tempo meu filho vai aprender a nadar? Eu falo assim, depende, porque para mim é uma consciência que a gente vai desenvolvendo assim para o resto da vida, né? Quanto maior a percepção, melhor vai ser a sensibilidade, melhor o deslocamento, né? Melhor as habilidades, enfim. Mas eu gosto muito da forma como você coloca toda essa situação, assim, dessa primeira aprendizagem. Tá bom.
Então, vamos direcionar aí, assim, um pensamento para a gente entender. Primeira coisa é o que você falou, o que é nadar, né? Nadar significa se deslocar na água, porque muita gente às vezes associa com os 4 nados, né? Então, isso é importante a gente entender que não, nadar é se deslocar na água. Se é se deslocar na água, então é uma forma também para que você consiga uma sobrevivência futura, tá? Então, como que a gente vai alcançar isso com esse bebê, né? Porque a preocupação dos pais é, quando que ele vai, então, aprender a nadar nesta condição de sobrevivência, tá? Então, primeiro, a gente pode começar a natação para o bebê desde o banho. Esta relação com o banho é que vai dar o resultado para a gente desse processo ser mais rápido ou mais lento. Se esse banho é um processo tranquilo, processo prazeroso, essa criança vai ter um processo de aprendizagem mais rápido. Agora, se esse banho, é o que a gente brinca, né? O banho de gato, onde o papai e a mamãe têm insegurança de dar o banho, passa a mão no rosto do bebê, né? Ao invés de jogar aguinha, né? Então, ao invés de colocar o corpo inteiro dele na banheira, coloca envolve ele numa toalha, lava a cabeça, depois lava o corpo. Este banho não é um banho que ele vivenciou na barriga da mãe, na realidade. Ele nadava na barriga. Ele tinha lá um ambiente aquático onde ele conhecia já esse ambiente. E aí ele vem para esse mundo. E aí como que continua essa relação com a água? Então, essa continuação da relação da água é que vai interferir nesse processo de aprendizagem. Então, se esse banho for legal, for bom, tranquilo, é um banho onde está fazendo com que a criança mantenha essa relação com a água. Então, ela não vai passar pelo processo do medo. Se por acaso esse banho não for um banho bom, então ela pode ter essa relação de medo com a água futuramente. Então, esse é um ponto. Então, para a gente entender a importância do banho, ok? Depois, se aí, então, ele tem esse banho bom e ele já vai para a piscina desde cedo, né? Eu gosto muito de falar a partir do 3º mês, porque é onde o pescocinho dele, a cervical, já fortaleceu, então dá para a gente fazer vários exercícios com ele na piscina. Até o 3º mês, tudo que a gente vai fazer, teoricamente, você pode fazer no banho. Você não precisaria levá-lo para a piscina, tá? Mas se também quiser levar, é possível. Caiu o coto umbilical, tá tranquilo para ir para a piscina. Desde que essa piscina esteja adequada na temperatura, no ambiente externo, e que o profissional sabe o que fazer com esse bebê, né? Isso é importante. Então, assim, se ele, então, nasceu, teve o banho legal, foi para a piscina lá com os 3 meses, fez a sequência do trabalho, e esse trabalho não foi um trabalho forçado, né, onde vise somente a flutuação dorsal, somente a sobrevivência, onde visa esse desenvolvimento integral que você estava falando da criança. O que é esse desenvolvimento integral, né? É aquilo que a gente já falou. Como que é a parte motora dele, como que é a parte cognitiva dele, como que é a parte emocional dele. Se a gente respeita esse desenvolvimento da criança e vai trabalhando cada fase dela, por volta lá de 1 ano e 10, 2 aninhos, ela consegue cair na piscina e voltar para a borda, ou até cair na piscina e virar de barriguinha para cima. Esse trabalho pode até conseguir antes, se a aula for praticamente todos os dias. Se eu fizer aula só uma vez por semana ou 2 vezes por semana, esse processo demora mais, é o que eu falei, vai ser lá 1 ano e 10, 2 aninhos, às vezes até com 2 anos e meio. Mas se eu tenho mais frequências nas aulas, nos dias, então, menor tempo, mas mais dias, então, por exemplo, todos os dias, né, de segunda a sexta, trabalhando lá 10, 15 minutos, 20 minutos, ele vai ter tanto uma relação corporal total, quanto uma flutuação dorsal também. Então, isso nós chamamos de método não forçado. Agora, se ele faz aquele método onde vai visar só a flutuação dorsal, aí essa criança não está trabalhando o desenvolvimento integral dela. Está trabalhando só esse foco da flutuação dorsal, da sobrevivência, entre aspas. Porque a gente só vai poder falar que ela tem autossalvamento, né, a partir do momento que ela saia da piscina. E a criança de 6 meses, 1 aninho, ela vai poder virar de costas, mas ela não vai conseguir sair da piscina sozinha, né, se ela tem 6, 7 meses. Com 1 ano e 2, aí sim, ela pode ter até, se a borda da piscina for aquela infinita, né, aonde está no nível, ela vai até conseguir. Mas se não for, ela não vai conseguir também. Ela não vai ter coordenação motora para subir. Então, isso é muito importante o pai e a mãe entender, tá? Que a criança, da mesma forma com que ela nasce, fortalece o pescocinho para segurar a cabecinha,
senta, né? Então ela tem que fortalecer a coluna para poder sentar sozinha. Aí ela tem que fortalecer todas as perninhas para ela poder ficar com um aninho em pé e andar. É a mesma coisa na natação. Se a gente quiser antecipar todo esse processo e não for com muito cuidado, eu posso estar agredindo o desenvolvimento dessa criança. Aí a gente fala dos tipos de estresse que tem.